Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana nós vamos falar da Vênus que faz uma conjunção com o nódulo norte, ativando ali em oposição o nódulo sul, como também Mercúrio que entra no signo de Escorpião, traçando uma quadratura com Plutão, e essa lua cheia que acontece no signo de Áries. Se você quiser entender tudo isso para melhor aplicar aí na sua vida, fica comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Portes, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Caso você queira estudar astrologia, tarô, cursos de autodomínio, nós temos os cursos aqui no Instituto, tanto no formato presencial, aqui na nossa sede em Copacabana, no Rio de Janeiro, como também na telinha do Google Meet, para você estudar em tempo real, ao vivo, interagindo comigo e com a turma de onde você estiver, ou então na plataforma Hotmart para você estudar no seu tempo livre. Vou deixar o link aqui na descrição para você se informar melhor. E se você se interessar, nós estamos abrindo novas turmas em breve, ainda não tem o dia e horário, tanto de astrologia como de tarô iniciante, tá? Lembrando que os nossos cursos aqui são todos profissionalizantes. Então, se você se interessar, entre em contato com a gente. Vamos começar falando de Vênus, que entra em aspecto com o eixo nodal. Ela faz uma conjunção com o nódulo sul, que está em Virgem, traçando, portanto, uma oposição com o nódulo norte, que está em Peixes. Essa expectação de Vênus com o eixo nodal começa no dia 1º de outubro, vai até o dia 6, tendo seu ápice no dia 4. Lembrando que o posicionamento de Vênus é muito importante nesse período, porque nós estamos com o Sol em Libra, então estamos aí numa temporada libriana. Portanto, toda a expectação de Vênus acaba sendo muito importante. Eu quero até considerar alguns pontos aqui para a gente refletir junto, mas eu prefiro deixar isso um pouquinho mais para o final, porque assuntos sensíveis eu prefiro não colocar muito aqui no início do vídeo. Vou prestigiar aí quem fica comigo até o final. Então, lá na frente, eu volto a tocar nesse ponto. Mas por agora, vamos entender como é que funciona Vênus funcionando aqui dentro desse eixo nodal. Ora, Vênus é um planeta que fala de relacionamento, dinheiro, parcerias, e o eixo nodal. O nódulo sul, o eixo nodal, gente, é a coluna vertebral do mapa kármico, tá? O nódulo sul é tudo aquilo que nós precisamos deixar para trás, é o antigo, é o passado, que precisa ser renunciado, que precisa ser transmutado para que a gente consiga se dirigir para o futuro, ou seja, para o norte, para onde nós devemos nos direcionar de uma forma mais consciente, de uma forma plena, em harmonia com o nosso Dharma, com o nosso caminho evolutivo. Então, Vênus, quando faz uma conjunção com o nódulo sul em Virgem, o que é Virgem? Virgem é um signo de terra. Portanto, no seu lado mais luminoso, ele é bastante detalhista, ele é bastante pragmático, pé no chão, e essa ordem é fundamental para o desenvolvimento de Virgem. Mas entenda que Vênus com o nódulo sul em Virgem são coisas que a gente precisa abandonar. Então, observa se na tua vida você não está sendo criterioso demais, exigente demais, muito crítico dentro dos seus relacionamentos, seja com você, seja com o outro. E aqui eu estou colocando relacionamento tanto no sentido afetivo, como também parceria, sociedade, qualquer relação que você se associe a outro para desenvolver alguma coisa junto, seja no plano afetivo, seja um projeto, qualquer coisa. Então, será que você não está se colocando crítico demais, rígido demais, seletivo demais e levando muito enrijecimento para esse relacionamento que muitas vezes não consegue fluir? Porque sim, uma coisa é nós sermos seletivos com quem nos envolvemos, isso é o óbvio, né? Isso daí é super positivo para a gente conseguir ter uma harmonia na vida. Agora, levar isso a um patamar de perfeição absurdo, né? Essa ideia de aperfeiçoamento tem muito a ver com Virgem. E não somos perfeitos, né? Somos seres imperfeitos buscando essa perfeição. Então, exigir uma perfeição dentro do relacionamento, dentro das parcerias, e não olhar para o lado humano da pessoa, muitas vezes para a dificuldade que ela tem, pode ser uma questão muito complicada aqui, que não leva fluência para a relação.
Então, Vênus em Virgem, em conjunção com o nódulo sul, nós precisamos deixar para trás, na verdade, pormenores insignificantes, que muitas vezes trazem crises para dentro do relacionamento, não ajuda na evolução, não ajuda no desenvolvimento da relação, pelo contrário, só pesa. E uma vez que você deixa esses pormenores, os mínimos detalhes, né, insignificantes muitas vezes, sim, você começa a liberar um fluxo de energia, de evolução para o nódulo norte, que é para onde essa Vênus precisa fluir. Só que Vênus está em oposição com esse nódulo norte. Existe uma dificuldade para ir para esse ponto. E o que que é o nódulo norte em Peixes dentro dessa questão dos relacionamentos? Peixes é um signo que rege a transcendência, que rege a espiritualidade, a elevação de consciência, os sonhos. Então, para que você consiga encontrar, seja dentro do seu relacionamento, o relacionamento que você já tem, ou então, se você está sozinho, até mesmo uma pessoa, um novo relacionamento dentro dessa característica, ou seja, alguém que chegue na sua vida impulsionando seus sonhos, alinhado com seus ideais, que desenvolva dentro dessa relação um campo muito saudável para que ambos possam se desenvolver não só socialmente, que é importante, mas espiritualmente, interiormente. Vênus precisa sair desse amor virginiano puramente analítico e começar a se encaminhar para um amor mais espiritual, mais elevado, mais transcendente. Isso não significa que não tenha química, que não tenha essa conexão do casal, sim, mas o propósito da relação está para muito além do campo físico. Esse é o amor pisciano, uma Vênus em Peixes. E é interessante você buscar nesse período também, para aplicar nos seus relacionamentos, um quê de intuição. Trazer essa intuição de Peixes para resolver os assuntos de Vênus, que são os relacionamentos. Então, muitas vezes, a sua intuição está dizendo uma coisa, mas o seu lado racional está inventando 1 milhão de desculpas para sabotar aquela intuição. Então, muito cuidado. Saiba silenciar sua mente. Peixes rege o vazio. Peixes rege o silêncio, que na verdade não é vazio, né? Seria quase que o vácuo quântico ali. Ele está cheio de infinitas possibilidades. Mas o burburinho da tua mente não permite que você acesse isso. Então, saber silenciar a mente para mergulhar profundamente nesse silêncio, buscar a sua intuição e redirecionar a sua vida nesse campo afetivo, nesse campo das parcerias, é muito importante aqui. Ai, Yara, eu não consigo silenciar a minha mente. Gente, olha, aqui no Instituto a gente sempre promove cursos, workshop voltados para a necessidade de vocês. Aqui a gente tem um workshop de meditação. Se você não sabe meditar, entre em contato com a gente que na próxima turma eu te chamo, ok? E a mesma coisa se aplica nas questões financeiras que Vênus também rege. Então, ou seja, se Vênus está em Virgem com o nódulo sul, quais são os hábitos financeiros na sua rotina que vem destruindo a sua prosperidade? Isso precisa deixar para trás. Às vezes são pequenos hábitos que você nem percebe, que é justamente isso que corrói a sua prosperidade, seu desenvolvimento econômico. Para que você, conseguindo se organizar melhor nesse sentido, possa se direcionar até para uma aplicação, para um investimento em cima do seu sonho, daquilo que realmente faz sentido para você, né? Está de acordo com o seu propósito, com a sua missão nessa vida. De repente, sobrar mais dinheiro para investir num sonho, no seu propósito, ok? Então, nós podemos entender dessa forma também. Bom, se você está gostando desse vídeo, deixa seu joinha aqui, para mim é muito importante para o canal, ajuda o nosso canal a crescer. É fundamental também a sua participação nos comentários, porque ajuda a impulsionar esse vídeo. O YouTube entende que esse vídeo é pertinente e começa a distribuir para muitas pessoas. Então, eu conto com a sua contribuição, é a nossa moeda de troca, né? Eu entro com o conteúdo e a gente vai dialogando aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você sabe que gostam de astrologia e que precisam escutar isso também. Agora vamos falar desse Mercúrio que entra no signo de Escorpião agora no dia 6 de outubro e vai ficar até o dia 29 desse mês.
O Mercúrio, ele vai traçar uma quadratura logo quando ele entra no signo de Escorpião, ele traça uma quadratura com Plutão, que é o regente de Escorpião. Então, essa quadratura acontece entre os dias 5 e 9 de outubro, tendo seu ápice ali no dia 7, o que vem intensificando muito a energia dessa entrada de Mercúrio no signo de Escorpião. Então, vamos entender. Mercúrio é o planeta que rege a mente objetiva, a nossa comunicação, a nossa mente analítica. E Escorpião é um signo de muita profundidade, de muita intensidade. Então, o Mercúrio entrando em Escorpião, ele já traz uma tônica muito profunda, né? Escorpião não suporta nada que seja raso, nada que seja superficial. Então, a mente se torna muito mais profunda, analítica, intuitiva. O diálogo precisa se aprofundar. Os seus estudos, se você está desenvolvendo um estudo em alguma frente, precisa se aprofundar, precisa ter foco. Até mesmo a sua comunicação com as pessoas, a forma como você se comunica, precisa aprofundar, né? Até para você extrair melhor o aprendizado nesse período, não dá para ficar na superfície, vai precisar trazer um diálogo mais profundo. Se você precisa resolver alguma coisa na tua vida e não está conseguindo com alguém, né, já estamos aí nessa temporada libriana que fala de parcerias, será que não é importante você aprofundar um pouquinho mais esse diálogo para você conseguir resolver essas questões? O Escorpião também é muito intuitivo, então aquilo que eu falei lá atrás com relação a Vênus, né, e o nódulo norte, cabe aqui para o Mercúrio em Escorpião também. Nesse período, se você não consegue se conectar com a sua intuição, pode ser muito difícil você conseguir resolver as suas coisas com assertividade, né. Aí você pode me perguntar: "Yara, mas eu confundo muito imaginação com intuição". Gente, nós temos aqui no instituto o curso de autodomínio, que dentro do curso de autodomínio tem uma matéria que é só sobre meditação, os processos da meditação, e isso vai te ajudar a entender consideravelmente e aplicar também esses processos na tua vida, e você vai aprender a separar essa intuição da imaginação, né. Basta serenar a mente, não é um processo tão complicado assim, acredita em mim. Se alguém consegue, você também pode conseguir, tá? É só uma questão de esforço. Mas, para além disso, esse é um momento muito interessante, já que Escorpião também rege questões inconscientes e o Mercúrio é a mente que investiga. Então, esse é um momento muito interessante para você levantar o tampo ali do seu subconsciente, jogar a luz para dentro e observar o que temos ali para organizar melhor essa casa. Então é um ótimo momento para você fazer terapia, você pode buscar isso através da terapia mesmo, da psicologia, mas se você prefere uma linha mais holística, nós temos as terapias holísticas. A astrologia, por exemplo, o tarô, que também traz os arquétipos do inconsciente, tudo isso pode ser muito interessante, seja para uma consulta, seja para um estudo, né. Então esse é um momento excelente para você começar a buscar esse entendimento mais profundo a respeito de si mesmo. É claro que o Mercúrio está fazendo uma quadratura nessa entrada, então entre os dias 5 e o dia 9 de outubro, você pode se ver pressionado a deixar crenças limitantes para trás, porque o Plutão é o planeta da morte, né? O Escorpião é o signo que rege a morte. Com Mercúrio, com certeza é a morte de crenças limitantes, crenças obsoletas, formas de pensar que não servem mais para a sua evolução. Tudo isso precisa cair. E essa quadratura vai pressionar ali o nosso intelecto, o nosso campo mental, para fazer essa faxina, para fazer essa limpa. Não tem como você evoluir a sua mente, a sua consciência com tantas âncoras ali do passado, com tantas crenças que já não acompanham mais o seu processo evolutivo. Então, observa o que você precisa deixar para trás. Pode ser, como Mercúrio também rege meio ambiente, rege pessoas próximas, né? Pode ser que haja uma necessidade de um certo afastamento de pessoas que muitas vezes forçam você a ficar naquela mentalidade antiga, que já não cabe mais para você. Então, sim, pode ser necessário a despedida de determinados meios, de determinadas companhias que já não estão mais alinhadas com o seu processo evolutivo.
O escorpião, no seu lado positivo, ele tem uma obstinação para conseguir as coisas, que é uma coisa maravilhosa. E aí ele consegue sucesso por causa dessa atitude meio obsessiva compulsiva, né, que quando é por uma causa nobre, é maravilhoso. Agora, quando não é, é complicado, porque ele vai ficar obsessivo e compulsivo numa determinada ideia. E, gente, num mundo tão polarizado, num mundo tão com as coisas tão intensificadas, as situações tão intensas, como se fosse uma panela de pressão que a gente está vivendo, pode ser bem complicado também essa obstinação, tá. Então muito cuidado com ideias compulsivas, obsessivas que não tenham propósito elevado, né, que isso daí pode ser aí uma ratoeira para você se ver preso no final. Bom, vamos falar agora dessa lua cheia que acontece no 14º grau do signo de Áries, agora no dia 7 de outubro. Lembrando que nós estamos vindo de uma lunação eclipsada. A lua nova, que é o início de um novo campo de experiência, aconteceu com o eclipse solar, ali no signo de Virgem. Eu fiz um vídeo falando sobre essa questão, lá eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você não tenha visto, há 2 semanas atrás. E nós sabemos que um eclipse solar acaba trazendo coisas, revelando coisas, na verdade, até então ocultas, e trazendo tudo isso para uma revelação, para uma tomada de consciência. Então você já vem tomando consciência de muitas coisas, na sua vida e precisa de um redirecionamento disso agora. A lua cheia é o apogeu da lunação. É onde tudo fica muito claro, onde as coisas acontecem, acontece ali a nossa colheita. E vai acontecer no signo de Áries, que é um signo de início, que é um signo que pede iniciativa, atitude. Então, todas essas revelações que vêm sendo levantadas na sua vida a partir do eclipse, se você não coloca isso em ação, se você não age, vai ser atropelado pelos fatos, né. Então essa lua cheia em Áries é um convite para você, pegar tudo isso que foi revelado, traçar um objetivo e aplicar isso, ser mais proativo, ser mais guerreiro nesse enfrentamento, se colocar em ação. O Marte, que é o dispositor dessa lua cheia, Marte é o regente de Áries, onde acontece essa lua, e ele está no signo de Escorpião também. Então isso significa que essa ação precisa ser intensa e focada. Escorpião é um ótimo estrategista, e essa estratégia vem da sua intuição, não vem do seu campo racional. Escorpião é água, né, então puramente emocional e muito intuitivo. Então essa estratégia do Escorpião vem do seu campo intuitivo. Portanto, é importante você alinhar essa intuição, essa estratégia intuitiva do Escorpião naquilo que você quer empreender, naquilo que você precisa fazer. Então observa na tua vida onde você precisa ser mais proativo para você conseguir sair do lugar aonde você está. Se você vem se sentindo estagnado dentro de uma determinada área, isso pode ser no campo profissional, pode ser no campo afetivo, pode ser no campo familiar, pode ser num projeto pessoal, seja lá onde for na tua vida, às vezes até no campo de estudo, tá. Seja lá onde você perceber que está meio estagnado, esse é o momento de você entrar com a iniciativa, fazer as coisas acontecer. "Ai, Ara, eu sou muito tímido, eu não tenho muita coragem de me expor, de me revelar, de fazer as coisas, né, de tomar essa dianteira", mas aqui vai ser necessário, com muita estratégia, não é de qualquer jeito, mas vai ser muito necessário esse esforço. Lembrando que Áries é um signo de fogo, então se você não se expõe, se você não coloca a sua vontade, aquilo que você realmente quer para fora, como é que as coisas vão acontecer? Como é que os outros vão saber? Se o que você tem para ser desenvolvido, se é junto com uma pessoa ou se você precisa trazer pessoas para junto de você, se você não se revela, nada acontece. E gente, olha que conjunção energética bombástica, né, uma lua cheia em Áries, que já traz um transbordo de emoções, com o Marte, o dispositor em Escorpião, que é extremamente intenso. Então nós podemos observar aí nessa lua cheia, transbordos de emoção com muita intensidade. Tudo aquilo que foi reprimido, Escorpião, como fala de questões do inconsciente, tudo aquilo que foi reprimido é praticamente que cuspido para fora, né, é colocado para fora com muita intensidade.
E aí você toma consciência, ou você transforma ou você elimina. Então, ou seja, em cima da energia de Escorpião não dá para ficar em cima do muro, né. Lembra que Escorpião vem logo depois de Libra, Libra é balança, né, então muitas vezes ela fica ali em cima do muro. E Escorpião, que é o signo que vem logo depois, não tem como, é 8 ou 80, ou fica ou vai. Então essa lua cheia vem trazendo aí essa intensidade. E, gente, nesse finalzinho de vídeo, eu quero trazer uma reflexão com relação a Libra, porque nós estamos com o Sol transitando no signo de Libra. Portanto, é importante a gente entender com mais profundidade a significação desse signo. Libra é um signo do elemento ar, portanto, é muito mental, é muito lógico, é muito racional. Por mais que seja regido por Vênus, que tem ali as suas afeições, entenda que não é um signo emocional, é um signo racional, lógico. Inclusive, Libra representa a justiça dentro da astrologia, tanto é que tem esse símbolo aqui da balança, né, o fiel da balança. Então, para você decidir as coisas com mais assertividade aí na sua vida, principalmente no período libriano, é muito importante você colocar as suas paixões de lado e analisar os fatos com uma certa imparcialidade, com a transparência da mente. Porque quando você coloca os seus amores, né, as suas paixões, as suas ideologias no meio, fica muito complicado você enxergar a verdade, tá. Entenda essa balança como o fiel da balança aqui, um prato de um lado, um prato do outro. São as coisas que você precisa decidir, são os opostos que você precisa analisar para tomar uma determinada decisão. Seja a forma como você vai pensar, seja alguma coisa que você precisa executar. Vocês me pedem muito para trazer um pouco mais da observação da sociopolítica, e eu vou dar esse exemplo aqui em cima disso, mas você pode aplicar em qualquer área da sua vida, tá? Então vamos supor que você esteja analisando um governo. Esse mundo está muito polarizado, eu acho esse ponto extremamente importante, né? Nós temos um lado muito intenso e o outro também, né. Então vamos colocar esses 2 lados nos pratos dessa balança. Então, exemplo, o governo anterior X, o governo atual Y. Para que você consiga analisar de uma forma libriana, né, no seu centro e de uma forma absolutamente imparcial, coloca todas as suas ideologias, paixões, gostares, tudo de lado, né. "Ah, eu gosto daquilo dali, eu não gosto desse daqui". Esquece isso. Analisa o como era antes e como é agora. Mas não em cima de narrativas, em cima de fatos. Antes, quando você entrava no mercado para fazer uma compra, você observava os preços mais estáveis ou você observava preços subindo, o que você comprava antes você não consegue comprar agora. Você entrava com R$ 100 no mercado. O que você comprava com esses R$ 100 e o que você compra hoje? Sinal que a economia piorou, né. Se você observa que você já não tem o mesmo poder de compra. Então, observa que então o X era melhor do que o Y. Se você saía na rua e tinha uma certa segurança, então isso significa que você vai ter que colocar um pezinho a mais ali naquele governo que te ofereceu mais segurança. Se vamos pegar agora as estatais de um país. Você observa as estatais. Se num determinado governo, se aqui as estatais deram lucro e aqui as estatais estão todas quebrando, gente, faz sentido? Assim, coloca a ideologia de lado. Faz sentido eu lutar por um determinado governo que quebra as estatais? Tira a narrativa do jogo, observa os fatos. Enquanto você decide a sua vida por narrativas, você vai errar nas escolhas. Agora, a partir do momento que você analisa fatos, não tem como você errar, porque os fatos estão revelados. Observe a bolsa de valores do seu país. Se num governo X a bolsa de valores era mais sólida, era mais estável, era mais previsível, era mais estabilizada, e agora virou uma montanha-russa, então, ou seja, fica muito difícil você defender alguma coisa, que não é correto quando você analisa dessa forma. Então, é importante você se colocar para além dos pratos da balança. Se o meu posicionamento é de um determinado espectro da opinião pública, vamos colocar, tá nessa balança aqui. Eu vou ter uma tendência a criticar tudo que está do outro lado. Se eu estou aqui, eu critico o que está aqui. Agora, se eu estou em cima, se eu estou exatamente aqui, não tem como.
eu consigo olhar de um ponto mais elevado. Então, gente, o convite que eu faço para vocês é sair dessa polarização, né. Se a tua consciência está aqui ou está aqui, não é interessante. Coloca a sua consciência aqui no alto, porque daqui de cima você vai analisar um ponto e o outro, e vai conseguir escolher melhor. Porque se você percebe que a bandeja deste lado está melhor do que esse, você vai defender esse lado. Mas o dia que não for mais, o dia que esse lado tiver melhor, você vai mudar para cá. Por quê? Porque você não está preso em ideologias. Porque você está analisando os fatos como realmente são. E não por uma lavagem cerebral que muitas vezes as informações que vão para a mídia te obrigam a pensar. Então, gente, nessa era de aquário é tão fundamental a gente pensar por conta própria, sabe? A gente sair, observar todas as notícias, tudo o que vem, mas aprender a pensar desse ponto superior, né, que é a nossa consciência. Todas as vezes que você sossega as suas paixões e você consegue pensar desse campo superior de consciência, não tem como você não ver a verdade. Então, vamos sair dessa radicalização e pensar de uma forma mais elevada. É o convite que eu faço aí para vocês. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo de Alquimia Astrológica. Um forte abraço para você e até lá. Namastê.